Lucas, podemos começar? Você me avisa, tá? Sim, doutor, podemos. Já posso fazer a abertura? Isso, doutor. Então tá. Aqui a minha imagem não está aparecendo aqui. Pode Estamos iniciar, com. doutor. Então tá bom. Boa noite, amigos. Hoje para o nosso o time de unidade de terapia intensiva neurológica e para unidade de terapia intensiva, para o nosso time da MIB, é um dia bastante importante, porque a gente resolveu tratar do assunto no Amib no Ar de eletrofisiologia na terapia intensiva. Então, o nosso tema de hoje, que o nosso palestrante, o Dr. Marcos, eu vou falar um pouco sobre o Marcos, a gente resolveu colocar do neurofisiologista, do, de quem trabalha e é titulado em neurofisiologia até o intensivista, isto é, trazer a neurofisiologia, o eletroencefalograma para beira-leito. Então, vamos ver como é que a gente chega hoje dentro desse tema. Para isso, eu convidei o Marcos. O Marcos, ele foi uma coincidência, eu conheci o Marcos durante o Covid, em grandes reuniões que a gente fez no interior de São Paulo. Eu fiz neurologia na USP Ribeirão, o Marcos também fez neurologia na USP Ribeirão, eu fiz terapia intensiva, o Marcos também fez terapia intensiva, mas o Marcos, além disso, ele fez, ele tem um título especialista em neurofisiologia, não é isso, Marcos? Então, É isso, professor. a gente acabou trabalhando junto, a gente trabalha juntos também aqui no São Luís Campinas, então a gente é especialista, ele trabalha com isso, dá plantão de UTI, ele vai mostrar também alguns casos que a gente acaba discutindo quase diariamente. Então, para isso, dois debatedores também que trabalham na área são então, o doutor Rogério, que vai fazer, ele é neurologista e intensivista, ele é coordenador da CTI do Hospital Estadual Roberto Torres Azevedo Lima e o HCCOR, colaborador científico do RIT e membro da comissão de título da MIB. O outro debatedor, é o Dr. Pedro Kurtz, ele é coordenador da unidade neurointensiva do Hospital Samaritano de Botafogo, pesquisador do IDOR, supervisor da UTI do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, intensivista pela MIB e fellow da Neurocritical Care. Então, nós temos duas pessoas bastante experientes no assunto. E o Marcos, já falei o currículo dele. Ele é neurologista, neurofisiologista, intensivista. Marcão, a gente está em grupo, a gente está com bastante inscritos aí para a nossa aula. Eu vou pedir a liberdade de te avisar aí quando estiver dando um tempo. Nós temos mais ou menos, depois o Lucas corrige a gente, nós temos aí, podemos chegar até 1h30, não de sua aula, mas a gente vai ter um tempo para sua aula que a gente já combinou e depois a gente faz a discussão. Boa apresentação, Marcos. Perfeito, Obrigado, viu? perfeito, professor. Gostaria de agradecer o convite do professor Falcão, da AMIB, e a presença do Rogério, do Dr. Pedro, Dr. Rogério, que são expoentes também aí do neurointensivismo, assim como o professor Falcão. Para mim é uma honra estar aqui podendo falar de eletro, né? Eletroencefalografia é uma coisa que é uma paixão minha, e a eletroencefalografia de UTI, mais ainda, foi o que me manteve ligado à UTI todo esse tempo, né? E acredito que nós precisamos dar um passo importante, né, em relação à monitorização dos nossos pacientes neurocríticos, né? Precisamos aprimorar cada vez mais a nossa monitorização e buscando uma melhora do desfecho funcional desses pacientes, né? Nós temos visto muitos estudos em terapia intensiva, com cronectomia descompressiva, com reversão de novos anticoagulantes em hematomas intraparenquimatosos. Temos avançado na redução de mortalidade, mas não temos avançado muito na melhora de desfecho clínico. E talvez uma das saídas seja o aprimoramento da monitorização. Eu acredito que, dentre todas as modalidades, o eletro também
tem a sua função, e hoje a gente vai tentar bater um papo sobre isso, né? E vai ser uma discussão muito legal também após. E, mais uma vez, grato aí ao professor Falcão, que realmente é uma pessoa extremamente especial, não é puxa-saco, não, é de coração. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um pouquinho fora aqui, vocês conseguem ver? Marcão, está aparecendo, mas não abriu a primeiro slide, tá? Foi no Isso. último, né? Agora começou, Abri. agora abriu. Obrigado. Perfeito. Então, o tema da aula, né, são conceitos e a importância do EG na UTI, do neurofisiologista ao intensivista, né, como o professor Falcão comentou. Não tenho nenhum conflito de interesse. Como roteiro, nós vamos começar falando um pouquinho de neurofisiologia básica, passar por fisiopatologia das crises epilépticas, abordar um pouquinho da epidemiologia das crises epilépticas na UTI, falar das modalidades de monitorização eletrocefalográfica disponíveis na UTI, discutir casos clínicos, conclusões e fazermos uma discussão aí interessante em relação a tudo isso, uma troca de experiências aí com os neurointensivistas experientes que a gente tem na mesa, né? Então, é muito importante a gente voltar nessa questão na tecla da neuromonitorização, né? Porque, de costume, nas nossas UTIs, né, nós monitorizamos a função respiratória, mecânica ventilatória dos nossos pacientes, monitorização gasométrica, fazendo monitorização cardíaca, débito cardíaco, né, monitorização hemodinâmica avançada, metabólica, renal, hematológica, mas muitas vezes um paciente neurocrítico, a gente não monitoriza de maneira aprofundada a função cerebral, né? Então, aí um paradoxo que a gente tem. Nós sabemos que existem algumas limitações do ponto de vista técnico, de acesso a tecnologias, mas se você for avaliar, a melhora do prognóstico do paciente está acima de tudo, né? Quanto mais a gente tiver informações sobre essa fisiologia cerebral, função cerebral, mais condições nós temos de intervir nesse paciente para melhorar o prognóstico, reduzir a mortalidade, e no fim das contas, todos nós acabamos ganhando, né? O paciente, principalmente, que é o nosso grande foco, mas também o nosso serviço, né? Então, a função cerebral, né? Como parte da neuromonitorização multimodal, nós temos a monitorização clínica, que é sempre soberana, né? O NeuroCheck com avaliação de Glasgow, o escala RASS, se o paciente estiver sedado, avaliação de reflexo pupilar, outros reflexos de tronco cerebral, como reflexo córneo-palpebral, óculo cefálico, vestíbulo ocular, né? Avaliação à beira-leito dos sinais focais. Então, sempre que a gente tiver uma janela de avaliação clínica, é extremamente importante, né? A gente fazer essa avaliação, ela ainda é soberana no processo de diagnóstico, avaliação da disfunção dos nossos pacientes. Avaliamos já a oxigenação cerebral, né, com PbTO2, avaliação de O2 tecidual, com o NIRS, né, avaliando a oximetria regional. É uma tecnologia que a gente tem uma experiência interessante aí já nos últimos 4 anos, com muitos casos, tanto no serviço de Campinas, no São Luís, como aqui no Hospital da Unimed de Araçatuba. A monitorização do bulbo jugular, que já não é tão frequente pelos aspectos técnicos e complicações associadas, né? É importante que a gente tenha alguma forma de avaliar direto ou indiretamente o metabolismo cerebral. A microdiálise seria o padrão ouro. A gente sabe que na prática, o professor Falcão tem experiência com isso, né? Não é tão factível, mas a monitorização, por exemplo, via NIRS, para avaliar a taxa de extração cerebral, é uma maneira indireta de nós levarmos em consideração. Talvez nós tenhamos tempo para poder discutir alguns casos nesse sentido. Avaliação do fluxo sanguíneo, né, e da hemodinâmica cerebral, pressão de perfusão, pique, né, através do Doppler transcraniano também. Avaliação dos índices de autorregulação, seja pressóricos, seja relacionados também ao NIRS, né? E, em si, nós temos uma estratégia que é a única que a gente tem para avaliar a função cerebral global, que é o eletroencefalograma. Então, o eletroencefalograma, ele é uma forma da gente monitorizar diretamente a atividade neuronal, né? Nós sabemos que é a única forma da gente monitorizar, uma forma não invasiva, muitas vezes, né? Não invasiva, à beira-leito, e trazer o conhecimento de eletrocefalografia
para o intensivista é extremamente importante. Primeiro porque, estando nessa interface entre a neurologia, a neurofisiologia e a terapia intensiva, eu tenho uma impressão muito forte de que existe uma capacitação e até uma necessidade, né, do intensivista em conhecer mais de eletroencefalograma. O intensivista domina tantas outras áreas complexas, né? Não vai ser o eletroencefalograma que ele não vai conseguir dominar também. Obviamente, nunca vai substituir o neurofisiologista, mas detectar padrões básicos, saber como é a aquisição, ter acesso a tecnologias que às vezes auxiliam um diagnóstico mais rápido, até ter uma avaliação, uma confirmação do neurofisiologista. Acredito que essa é uma janela de oportunidades que nós temos para poder fazer a diferença para os nossos pacientes, porque o tempo é cérebro também, quando a gente fala em crises epilépticas, por exemplo, como nós vamos conversar mais para frente. Começando um pouquinho da neurofisiologia básica, antes de falar de neurônios, lembrar que nós estamos num momento em que as células da glia estão muito faladas aí, famosas, né? A micróglia, que é uma célula inflamatória do sistema nervoso central, a gente sabe que nas lesões, nas injúrias cerebrais agudas, e também nas doenças neurodegenerativas, que a gente também pega em consultório, a neuroinflamação é um tópico extremamente importante e relevante na fisiopatologia. Nós temos também os astrócitos, como células da glia, que, né, são constituintes aí do sistema linfático, um sistema aí que nos últimos 15 anos descrito na Dinamarca, cada vez mais também associado à fisiopatologia, sua disfunção associada à fisiopatologia, tanto das injúrias cerebrais agudas, como nas doenças crônicas de consultório. Mas nós vamos falar aqui do ator principal, quando a gente fala em neurofisiologia e eletroencefalograma especificamente, que são os neurônios, né? Então, é função dos neurônios a geração e condução de impulsos nervosos, né? Esses impulsos nervosos são gerados no corpo neuronal, né? E se propagam através do axônio, chegando nas terminações sinápticas, né? Nas terminações axonais, né? Na fenda sináptica, onde é liberado neurotransmissor. Deixa eu colocar o computador. E aqui é um zoom da fenda sináptica. Aqui é um terminal do axônio do neurônio pré-sináptico, liberação de neurotransmissor na fenda sináptica e ação no corpo do neurônio, nos dendritos, nos receptores desses neurotransmissores que vão iniciar uma nova onda de despolarização neuronal, né? E a neurofisiologia ocorre através desse processo, né, de fluxo de canais de fluxo de íons transmembrana através de canais iônicos voltagem dependentes, né, ao longo de todo o neurônio, né? Então passa por uma despolarização inicial, seguido por uma repolarização dessa membrana, desse potencial transmembrana, né? Então nós temos uma bomba de sódio e potássio que mantém uma diferença de potencial entre o externo, meio externo, neuronal e a parte interna, mantendo essa diferença de potencial transmembrana. A gente tem maior concentração de cátions fora do neurônio e maior concentração de ânions dentro. Essa diferença de concentração é mantida através da bomba de sódio e potássio, o mecanismo, então, com alto gasto energético, dada a alta taxa metabólica neuronal. Os principais cátions envolvidos é o sódio, cálcio e magnésio, e os principais ânions, cloreto e o potássio. E quando a gente tem a ação do neurotransmissor sobre os receptores específicos na membrana neuronal, existe abertura de canais iônicos voltagem dependente, e essa abertura vão levar a fluxo, a uma tentativa de equilíbrio, que a gente chama de despolarização, então, dessa membrana neuronal. E depois vai haver uma nova repolarização às custas da bomba de sódio e potássio. Gerado potencial de ação no corpo do neurônio, ele vai, então, se propagar ao longo do axônio, como a gente comentou. Aqui um vídeo explicativo, interessante, né? Você vê aqui a abertura do canal iônico, o fluxo dos íons, né? A ação do neurotransmissor num outro receptor, a abertura desse canal iônico, voltagem dependente, e o fluxo iônico e a geração do potencial elétrico, né? Através dessa despolarização da membrana neuronal. É aqui uma propagação desses potenciais do corpo do neurônio em direção às terminações axonais.
Lembrando, né, a sinapse é, então, constituída por essas terminações nervosas axonais, fenda sináptica, neurônio pós-sináptico, né? E essa estimulação que ocorre, então, com a abertura desses canais iônicos do neurônio pós-sináptico, gera um potencial, né, que ele pode ser excitatório ou inibitório, né, dependendo do tipo de neurotransmissor que vai ser liberado na fenda sináptica, né? O neurotransmissor excitatório mais comum é o glutamato, né? Então, ele gera uma despolarização, uma tendência à despolarização da membrana, e o inibitório é o GABA, que gera uma hiperpolarização da membrana. Então, tanto neurônios excitatórios quanto inibitórios liberam neurotransmissores no corpo neuronal, e a soma dessa despolarização, dessa tendência à despolarização, dessa abertura de canais iônicos, né, e também da hiperpolarização, vai gerar o que a gente chama de uma somação temporal, que é a resultante, que é o potencial elétrico resultante dessa ação de neurônios excitatórios e inibitórios. E essa somação temporal, se ela predispor à despolarização, a gente tem, então, o início desse potencial de ação e a propagação desse potencial ao longo do neurônio. E o EEG, onde que entra aí? Então, o EEG, ele capta através de eletrodos, né? E esses eletrodos podem ser classicamente, né, são os eletrodos de superfície, de couro cabeludo. Esses potenciais de ação que são resultado do quê? Do PEPS e do PIPS, do potencial excitatório e do potencial inibitório, né? Que são produzidos pelos neurônios piramidais, nas camadas 3, 5 e 6 do córtex cerebral, gerando lá na intimidade do cérebro uma atividade elétrica, um potencial elétrico na ordem de milivolts. Só que essa atividade elétrica, ela é dissipada em direção à superfície, e no couro cabeludo a gente detecta na ordem de microvolts. Então, boa parte dessa energia, né, 10 a terceira dessa energia é dissipada ao longo da transmissão até o couro cabeludo. Por isso que a gente tem estudos comparativos, por exemplo, em pacientes neurocríticos, com eletrosuperfície versus como esse que a gente viu aqui, estrias corticais, né, eletrodos invasivos e tudo mais, e a sensibilidade dos eletrodos invasivos é maior na detecção de atividade elétrica normal e de crise do que o de superfície. Entretanto, o de superfície também tem uma ótima sensibilidade, ele é o nosso padrão ouro de monitorização, né? Um eletrodozinho só do eletrocefalograma, ele abrange uma área de torno de 10 milímetros do córtex neuronal, uma região de 10 milímetros, e relacionada a 250 mil neurônios, a atividade de 250 mil neurônios, né? E para a gente entender um pouquinho mais das ondas de EEG, é importante a gente entender também de nomenclatura de eletrocefalografia, né? E não é difícil, né? Então, quando a gente fala em padrões de onda, a gente subdivide de acordo com a frequência dessa onda. Então, uma frequência de onda, ela é o número de ciclos de onda, de um número de ciclos dessa onda por segundo. E a unidade de medida é a unidade em hertz, certo? E nós, então, subdividimos de acordo com o número de ciclos da onda por segundo. Então, nós chamamos de ondas lentas, ou ritmos lentos, ou atividades lentas, aquelas atividades menores que 7 Hz, 7 Hz ou menos, né? Menor que 4 Hz, ou seja, menor que 4 ciclos por segundo. No EEG, a gente vai ver isso mais para frente, nós chamamos de delta. Entre 4 e 7 Hz, teta. Então, essas são as ondas lentas. As atividades rápidas, ou ondas rápidas, são atividade alfa, que vai de 8 a 13 Hz, 8 a 13 ciclos por segundo, nós vamos entender melhor mais à frente, beta, acima de 13 Hz. Agora, quando a gente olha o EEG, é um caos, né? Na verdade, não caos, mas é um somatório, numa mesma período de tempo, de várias atividades juntas. Muitas vezes a gente tem beta, alfa, teta, delta misturada, a hora predominando alguma coisa, a hora predominando outra, né? Porque, na verdade, é fruto de diferentes circuitos neuronais se expressando de maneira simultânea, né? Captada pelo mesmo eletrodo, né? De maneira mais objetiva, a gente vai agora entrar em alguns conceitos do EEG, né? Entender um pouquinho de eletrodo, montagem da cabeça do EEG, o que é canal, né? Então, os eletrodos, eles são conectados, são colocados, adaptados através de um gel condutor no couro cabeludo do paciente, e tem posições pré-definidas, e o sistema de colocação mais classicamente utilizado é o sistema 10-20, né? E esse sistema 10-20 tem esse nome porque se considera distância intereletrodo de 10 e 20%
de acordo com a posição, essa direção é padronizada, essa definição é padronizada para que tenha uma correlação internacionalmente, se use o mesmo padrão e se consiga interpretar em diferentes países o mesmo exame, né? E nós temos os eletrodos pares, eles representam o lado direito do cérebro, e os eletrodos ímpares, o lado esquerdo do cérebro, tá? E eles recebem algumas letrinhas também. Então, FP é região frontopolar, F4 é a região frontal do lado direito, C4 é região central, né, à direita, P4 parietal direita, O2 occipital, né? Temos aqui F8, a gente chama de frontotemporal ou temporal anterior direita. T6, né? T4, desculpa, temporal média. T6, temporal posterior. E aí você tem os correlatos do lado esquerdo, né? FP1, F3, como a gente pode... A ideia aqui não é aprofundar tanto, mas tentar decodificar um pouquinho essa sopa de letrinhas, né? E nós chamamos de canais essas linhas do eletroencefalograma, que está uma época de 10 segundos, né? Você vê que tem essa linhazinha tracejada, separa mini épocas de um segundo, né? Tá? E aí, o que acontece? Cada linha do elétron a gente chama de canal. E, na verdade, cada linha não é a atividade de um eletrodo, mas é um menos o outro. Tá? Ó, FP1 menos F7. Então, é a diferença de potencial entre dois eletrodos. Bem? E, a partir daqui, a gente consegue avaliar a frequência da onda. Olha, em um segundo aqui, eu conto o número de ondas que eu tenho, eu vou ter o número de ondas por segundo, vou ter em hertz qual é a onda, consigo enquadrá-la. Aqui nessa região ó, T5O1, que seria essa região posterior do cérebro, do lado esquerdo, a gente tem um padrão de onda, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai dar em torno de 10, 10,5 Hz, que cai na faixa alfa. Isso aqui é o que a gente chama na vigília de ritmo posterior de vigília. Está muito rápido, pessoal? Como é que tá, professor? Tá muito bom, Marcão. Pode ir. Tá ótimo. Tá. Então, qualquer coisa vocês vão pedir que a gente Eu vai aviso. reavaliando. Eu estou dando liberdade para os colegas também É, avisarem. Mas tá, vai mantendo. bom, aqui nós temos, pessoal, então, um EEG normal de vigília. É importante a gente saber o normal para depois a gente entender como é que é o EEG alterado, né? Então, a gente sabe que o nosso cérebro, em vigília, ele funciona de uma forma, em sono N1, ele funciona de outra, N2, existem padrões eletrográficos N3, REM, que nos definem. Inclusive, a nossa classificação de sono N1, N2, N3 e REM é uma classificação eminentemente eletroencefalográfica, né? Então, aqui vou dar alguns exemplos gerais. Então, em vigília, a gente tem tipicamente um ritmo alfa posterior no adulto, né? Na verdade, atinge a faixa alfa a partir de 3 anos de idade, né? Aí, dos 3 até os 10, esse ritmo vai de 8 até 10, 11 Hz, né? Então, aqui a gente vê, olha, região posterior do cérebro, temporal posterior, occipital, um ritmo na faixa alfa 11 Hz, né? Na vigília, nós também temos uma atividade beta de baixa amplitude, ó. Uma atividade aqui em torno de 16 Hz, pequenininha, né? É um beta anterior, tá bom? Esse é um padrão básico da vigília. E agora a gente vai para um padrão básico do sono N1, do primeiro estágio do sono. Então, nos estágios do sono, a gente tem, no N1, a gente tem tipicamente um grafo elemento do sono. O que é um grafo elemento do sono? É um padrão de atividade eletrocefalográfica que caracteriza um estágio, tá? Do sono, nesse caso. Então, um grafo elemento do sono N1 típico, né, que caracteriza N1. Quando você bate o olho no eletro, você fala, opa, esse paciente está dormindo, não preciso ver ele, né? Que é, a gente chama de onda aguda do vértice. Onda aguda porque é uma onda espirulada e do vértice porque ela tem atividade máxima na região central, naquele eletrodo CZ. Então, isso é um padrão de onda que é característico do sono N1. Só que, além disso, a gente tem ritmos beta, predomínio anterior, a gente tem uma onda teta, né? Difusa e também ondas delta. Okay? Então, no N1, a gente tem um alentecimento beta-delta, tem uma preservação, até um aumento do beta anterior e a presença de ondas agudas do vértice. Bom, se esse paciente vai aprofundando no sono fisiológico, começa a aparecer outros grafelementos do sono, bonitinhos, né? Isso aqui são os complexos K, que é uma onda aguda seguida de uma atividade fusiforme de 12 a 14 Hz, que a gente chama de complexos K. Então, esse é o marcador de N2. E quando essa atividade fusiforme ela é isolada, não tem ondas do vértice associadas, eu estou simplificando, tem algumas outras questões, mas não precisamos entrar nesse mérito, nós chamamos de fuso do sono. O que é interessante saber?
Por exemplo, é um fator de bom prognóstico num paciente com TCE, tá? Que está ali comatoso, por exemplo, ou torporoso, você vê grafa-elementos do sono. Isso quer dizer que o cérebro desse paciente, apesar de toda a lesão e disfunção, ele está tendo capacidade de formar, de gerar uma atividade elétrica que às vezes não é exatamente a fisiológica, ela pode ser um pouco mais lenta, uma morfologia não tão bonita, não tão precisa, mas você percebe que é um fluxo do sono desorganizado, mas é. Então, quer dizer, você pode, existe correlação, então, com um bom prognóstico em termos de recuperação de nível de consciência. E não é só no TCE. Na verdade, a gente tem que interpretar do ponto de vista neurofisiológico. Esses grafo-elementos do sono, eles têm correlação com a percepção de estarem intactos as redes talamo-corticais ativadas do sono N2, né? Então, existe uma correlação fisiológica. Então, você pega um paciente neurocrítico e que tem grafo-elemento do sono, opa, então as vias talamo-corticais ativadas durante o sono estão legais. Então, esse é um padrão que nos sugere uma possibilidade de boa evolução. Então, passamos bem rapidamente o que é normal. Vamos entrar agora nas descargas epileptiformes, já um pouquinho de EG anormal, depois vamos ver alguns casos clínicos que a gente vai ver também. Então, de maneira geral, nós subdividimos essas descargas epileptiformes, que são aqueles elementos eletrocefalográficos que surgem abruptamente no elétron, eles se destacam da atividade de base, né? Eles não são grafo-elementos do sono, não têm a morfologia, nem estão na posição de grafo-elementos do sono, e que representam um risco de epileptogênese. Em si não representa a crise, mas se você tem uma descarga epileptiforme, pelo menos um risco de crise ele tende a desenvolver, né? A crise. A gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente. Então, nós subdividimos as descargas epileptiformes em ponta, né? Que é a escola francesa, ou espícula, né? Para a escola americana, poliponta, né? Ponta onda lenta, onda aguda e onda aguda, onda lenta. Essas são as descargas epileptiformes clássicas, né? E como que a gente as diferencia? Então, a gente considera a ponta esse elemento agudizado que tem uma duração de 20 a 70 milissegundos. Quando esse elemento, com morfologia pontiaguda, tem uma duração entre 70 e 200 milissegundos, a gente muitas vezes consegue medir isso no elétron, aí nós chamamos de onda aguda, né? E quando a gente tem elementos repetitivos de ponta, nós chamamos poliponta, quando é seguido de onda lenta, ponta onda lenta. E quando a onda aguda é seguida de onda lenta, a gente chama também onda aguda, onda lenta. Qual a diferença do ponto de vista de epileptogênese, de risco de epileptogênese? Nenhuma, tá? No paciente neurocrítico, nenhuma. Todos representam risco de crise. Tá? Bom, e uma coisa a gente tem descargas epileptiformes isoladas, que fala, olha, esse paciente tem risco, a gente vai ver mais à frente que tem alguns scores, como to helps to be, que a gente avalia parâmetros aí do eletro para definir risco em 72 horas de crise. Mas vamos falar mais especificamente agora dos critérios de estado de mal epiléptico não convulsivo, né, e desse conceito, né? Então, os critérios hoje aceitos, né, dentro da neurofisiologia, são os critérios de Salzburg, né? E eles caracterizam, nós podemos definir, né, a crise, o estado de mal epiléptico não convulsivo de algumas formas, né? O padrão clássico do estado de mal epiléptico não convulsivo é quando a gente tem descargas epileptiformes, como aquelas que a gente comentou, com uma frequência maior que 2,5 Hz, 2,5 ciclos por segundo. Quando isso acontece, aparece no eletro, a gente pensa define o diagnóstico de um estado de mal epiléptico não convulsivo, na ausência, então, de fenômenos motores proeminentes, e essa duração dessas descargas ao longo de 1 hora de eletro tem que ter pelo menos 10 minutos ou 20% de todo o traçado. Bem, tá? Se tiver crises epilépticas, né? Entretanto, que são essas descargas epileptiformes rítmicas maior que 2,5 Hz. Entretanto, elas não durarem 20% de todo o traçado, nós não chamamos, não é um estado de mal epiléptico, tá? É uma epileptogênese ativa. O paciente está tendo crise, mas ainda não teve critério. Se a gente não tratar, ele vai virar em estado de mal. E por que foi se definido? Na verdade, ao longo dos anos, tem cada vez mais reduzido o tempo, a duração para se considerar estado de mal, né?
E por que esse 20%? Foi baseado no estudo em pacientes neurocríticos pediátricos e mostrou que a partir de 20% de crise, né, de 10 minutos em 1 hora de crise, 1 hora de eletro, em que começou, que foi associado o risco de lesão neuronal e de sequelas, né? Então, se considerou esse 20% também no contexto do adulto e hoje é considerado como o padrão, tá? Agora, existem outras formas da gente definir crise, né? Como colocado aqui, crise e estado de mal, né? Para ter estado de mal, eu tenho que ter crise por pelo menos 20% do traçado, se for um traçado padrão e rotina de 1 hora, pelo menos 10 minutos, mas existem outros padrões. Nem sempre a crise é uma atividade, é uma descarga epileptiforme bonitinha. Às vezes, eu posso ter padrões rítmicos, teta, delta, como a gente comentou, frequência maior que 5 Hz, e que tem o que a gente chama de evolução espacial ou temporal. Espacial é quando a atividade começa de um lado, de uma região, e vai contaminando, vai pegando outros eletrodos próximos, vai mudando de posição. Temporal, quando ela vai oscilando de frequência, beta, alfa, teta, né? Existem critérios mais específicos que eu não vou entrar. Mas então, a gente analisando, a gente pode definir se eu tenho uma atividade rítmica ou tenho até uma atividade, uma descarga epileptiforme de baixa frequência, menor que 2,5, mas eu tenho evolução, eu também defino como uma crise epiléptica e vou definir como um estado de mal epiléptico não convulsivo se eu tiver mais que 20% do traçado com esse padrão. E levando em conta que aqui a gente está falando de estado de mal epiléptico não convulsivo, que é aquele que tem, o paciente está ou em coma, ou está confuso, ou tem manifestações motoras sutis, como mioclonias, clonias discretas, hipopupilar, né? Ou seja, são crises que não têm manifestação motora proeminente, a gente vai ver mais à frente que é o que predomina na UTI, né? E aqui um grande dilema, porque às vezes eu posso ter padrões rítmicos, mas que não têm evolução, ou padrões periódicos, como as descargas lateralizadas periódicas, os GPBs e tudo mais. E não tem frequência para definir crise, não tem evolução, será que é crise ou não é? Essa é uma das grandes questões e debates no dia a dia, né, da discussão da neurofisiologia. Pelos critérios de Salzburg, nós deveríamos fazer um teste com anticonvulsivante, né, com droga antiepilética. Existem algumas padronizações em relação a isso, algumas sugestões em relação a isso. E se eu tenho melhora clínica e eletroencefalográfica concomitante com a administração do anticonvulsivante, eu considero que realmente era um estado de mal epiléptico, não convulsivo. Se eu tenho melhora do EG, mas não tenho melhora clínica, eu posso classificar como estado de mal epiléptico possível. Às vezes o paciente está sedado ou tem outros distúrbios metabólicos e gradualmente com a melhora, com a redução do nível sérico desses anticonvulsivantes e melhora das condições sistêmicas, ele pode ir acordando, né? Ou pode não responder nem clinicamente, nem eletrocefalograficamente, e aí nós consideramos que realmente não era um estado de mal epiléptico. De uma maneira bem resumida, mas só para vocês saberem que existem questões de padrões e critérios aí de Salzburg que a gente pode conversar um pouquinho mais à frente, e lembrar sempre que quando eu tenho mais de 20% do traçado. Se eu tenho crise epiléptica no eletro, dura menos de 20, você vai ver no laudo como epileptogênese ativa, um registro de crises, tá? Bom, aqui falando um pouquinho, né, das crises na UTI, o EG é extremamente importante, porque só 8% das crises epilépticas da UTI, elas são convulsivas, como essa que a gente vai ver do lado direito, né? Deixa eu tirar aqui. Isso. Opa, agora eu me perdi, pessoal. Será que eu... É só explicar. Perfeito. Então, aqui do lado direito, a gente tem uma crise convulsiva clássica. A gente chama de crise com manifestação, crise epiléptica com manifestação motora proeminente do tipo tônico-clônica, o que a gente define como crise convulsiva, né? Você vê que esse paciente tem um componente tônico, né? Flexão de membros inferiores, a semiflexão, flexão de membros inferiores, de uma fase clônica, que são esses abalos rítmicos, né? Generalizados, são a crise tônico-clônica generalizada. Mas se a gente for esperar isso na UTI, para tratar a crise, a gente só vai tratar a ponta do iceberg, 8% dessas crises, né? 92% das crises são crises epilépticas também, não convulsivas, como essa,
como mioclonias sutis que a gente vê. Geralmente, mioclonias, por exemplo, são contrações arrítmicas, diferente da clonia, e são arrítmicas, e podem ser de origem metabólica, podem ser não epilépticas. O eletro é importante para fazer a diferenciação. Mas a dica clínica é assimetria. Quando ela é unilateral ou assimétrica, a gente tem que suspeitar, e principalmente as mioclonias mais distais, essas contrações irregulares. Mas nesse contexto, e às vezes até só no contexto de alteração de consciência, seja um delírio ou mesmo um coma, o eletrocefalograma ele é indispensável, né, para a gente fazer esse diagnóstico. Falando um pouquinho da fisiopatologia, né? Então, falamos aí que é frequente a presença de crises epilépticas não convulsivas na UTI, né? Existe uma importância do eletro na determinação dessas crises, mas por que tratar as crises epilépticas, né? Então, tem inúmeros estudos mostrando que as crises epilépticas no ambiente, né, da terapia intensiva estão correlacionadas com alterações metabólicas e hemodinâmicas cerebrais importantes, inclusive se correlacionando com piora prognóstico desses pacientes, né? Tanto do ponto de vista de aumento de mortalidade, quanto piora de prognóstico funcional. E lembrar que nós precisamos lutar, né, com todas as nossas forças, né, faz parte da nossa profissão e do nosso juramento fazer o melhor para os nossos pacientes, né? E aprimorar a avaliação da função cerebral, tratar tudo que pode atrapalhar a evolução desses pacientes, é extremamente importante para a gente aumentar a chance de atingirmos o nosso objetivo, que é trazer esse paciente de volta para a sociedade em condições aí de ter uma vida digna, né? Ter uma interação familiar, uma interação social, ter o melhor nível de autonomia possível, né? Então, é muito importante. E os estudos mostram isso, né? Tratar as crises epilépticas, elas são deletérias para o cérebro. Esse é um estudo muito interessante, publicado no JAMA, né? De Ian Classen, e em que avaliou em pacientes com lesão de injúria cerebral aguda, na verdade, pacientes com HLCA de alto grau, 20/4, 5, né? A influência, através de um coorte, do segmento aí prospectivo, estudo de coorte prospectivo, centro único, com 90 pacientes, do impacto da presença de descargas epileptiformes, de um tipo que a gente chama periódico. Que é isso? Está vendo que essa onda aguda ela se repete de maneira relativamente regular ao longo do traçado? Vocês conseguem perceber? Então, sempre que eu tenho uma descarga que se repete de maneira regular, com intervalo de tempo relativamente fixo entre elas, nós chamamos isso de PV, de descargas periódicas, tá bem? Então, a presença de descargas periódicas, elas podem corresponder à crise, se tiver uma frequência maior que 2,5 Hz, ou se ela tiver evolução em termos de propagação para outras regiões, ou então uma variação de frequência que a gente chama de evolução, como a gente falou lá atrás. Mas, independente desses padrões, aqui eles também analisaram os padrões que configuravam crise, mas só a presença dessas descargas periódicas, elas já se correlacionavam com alterações no PbPO2, na oxigenação cerebral, na oximetria cerebral ali, medida pelo eletrodo invasivo PbPO2. Aqui nós vemos, no lado esquerdo, essa sequência de trechos curtos aí de eletro, né? São 4 trechos, para a gente ver as diferenças de frequência dessas descargas. Ó, eu tenho uma aqui, aí passa 2 segundos eu tenho outra, 2 segundos eu tenho outra. Então, se a gente colocar 1 sobre 2, vai dar meio Hz, né? Aqui, ela está se repetindo a cada 1 segundo. Então, é um ciclo por segundo, 1 Hz. Aqui, 1,5 ciclo. Aqui, 2,5 Hz, né? Você vê que a gente tem uma descarga de baixa frequência e aqui uma descarga de alta frequência, que até consideraríamos como crise. Então, a frequência parece importar, bom, importa para as nossas classificações de crise, mas não é só ter ou não ter crise. Esse estudo mostrou que existe uma relação proporcional. Quanto maior a frequência, maior a queda da oxigenação cerebral, né? Quando a gente fala em descargas periódicas. Nesse estudo, esses pacientes tinham também um monitor de pique colocado e eletrodo tanto de superfície como eletrodo profundo, tanto o eletrodo o eletro de superfície como o eletrodo profundo. E o que foi visto? Olha nesse gráfico aqui à esquerda. Quanto maior a frequência da descarga, houve uma tendência do quê? De redução da oxigenação cerebral. E por que isso aumenta? A crise
Critério de crise hoje fisiológico é aquela atividade elétrica hipersíncrona que leva, neuronal, que leva a uma sintomatologia clínica ou, né, a uma situação de aumento significativo da demanda metabólica neuronal, né? Então, com o aumento desse gasto energético da demanda metabólica, o que acontece? Existe um aumento do consumo de oxigênio, então tem uma tendência, bloco regional, então tem uma tendência de queda dessa oxigenação. Agora, se a gente tiver um acoplamento neurovascular adequado, uma autorregulação preservada, eu vou ter, de maneira correspondente, de maneira inicial, um aumento do fluxo sanguíneo cerebral e uma pressão de perfusão cerebral. E, por conta do aumento desse fluxo sanguíneo, eu vou ter uma tendência de aumento da PIC, certo? Então, esse estudo mostrou que existe uma hipóxia tecidual e foi proporcional à frequência, né? E aqui, pensando padrões de 1,5 Hz, que eles consideram de alta frequência, maior que 1,5 Hz, também houve isso. Você vê que no tempo zero, antes do padrão começar, aqui é o padrão de 1,5, quer dizer, você tem um PbTO2 maior, a partir de 1,5 Hz, que é o tempo zero, quando essa frequência começa a aumentar, essa oxigenação tecidual pelo PbTO2 diminui, que aumenta, então, a taxa metabólica e o consumo de O2. Agora, é interessante, porque 5 minutos antes de começar o padrão de alta frequência, que até nas nossas classificações a gente considera de alto risco, já tem uma certa queda. Então, essas atividades mais lentas, periódicas, né, frequência menor de 1.000 Hz, também geram alguma disfunção neuronal. Eu acho que a grande luta hoje, quando a gente pega na UTI esses padrões periódicos, é quando tratar e quando não tratar, e tentar buscar um correlato metabólico não invasivo é muito importante, né? A gente está tendo algumas ideias em relação a isso, eu já comentei com o Pedro, é extremamente importante para a gente avaliar qual padrão a gente vai tratar ou não, né? O Eugênio Trinca, que é um dos maiores especialistas neurofisiologistas aí em estado de mal epiléptico, austríaco, ele fez tem estudos clássicos aí, de padrões periódicos, que quando o paciente tem padrão periódico, ele pega o paciente e coloca num PET, né, com FDG, num exame de SPECT, e a partir dali ele define se é um padrão ictal ou não ictal. Isso é inviável na terapia intensiva. Agora, se o NIRS, por exemplo, puder nos ajudar, né, dado que pode aumentar a taxa de extração pelo aumento da demanda, e o NIRS desaturar nesse momento, será que não seria uma ferramenta válida? Na verdade, não tem esse estudo, né? São coisas interessantes aí que a gente tem que avançar, mas poderia nos ajudar, né? Talvez, se um estudo demonstrasse, tem uma base lógica, né? Tem uma plausibilidade fisiológica. E a gente tem que entender também que essas atividades rítmicas, aumentando o fluxo sanguíneo, vão levar a uma queda de oxigenação a depender de quanto a PIC aumentou, de como está a complacência cerebral, como está o padrão da autorregulação cerebral. Mas isso é uma coisa para a gente discutir no segundo momento. Eu vou avançando, meu tempo já está acabando, pessoal. Bom, crises epilépticas, esse é um estudo também interessante do Paul Vespa, também classe participando, em que foram avaliados pacientes com trauma crânioencefálico grave, tá? Esses pacientes, eles foram implantados com catéter de microdiálise, EEG profundo, né? Também uma PIC intraventricular. E o que foi observado, pessoal, é que quando essas descargas periódicas começavam, a gente tinha uma queda da glicose, aumentando o consumo, certo? Com a queda da glicose, a partir disso, havia um aumento do fluxo sanguíneo cerebral e da pressão de perfusão cerebral. A PIC começava, então, a subir por aumento do fluxo sanguíneo e a relação lactato-piruvato também aumentava, de modo que as crises epilépticas detectadas nesses eletrodos profundos e descargas periódicas se associaram à crise metabólica, aumento da pressão intracraniana e morte neuronal. Se o paciente tem uma complacência ruim, entra na cascata de Rosner, né? E a isquemia aumenta, e o edema aumenta, e a gente perde o paciente. Então, olha, existe base fisiopatológica, plausibilidade biológica, e existem estudos como esse, com pacientes com HSA, mostrando que existe relação das crises epilépticas, não só esse estudo, mas tem vários,
com piora do desfecho funcional nas injúrias cerebrais agudas, associado também a maior mortalidade. Então, olha a importância, quantos pacientes a gente pode estar deixando passar. Então, aqui a gente entra na epidemiologia, né? Aquele paciente que chega convulsionando e não recupera a consciência em torno de 20 a 30 minutos após, ele tem altíssimo risco de estar em estado de mal. Então, 50% desses pacientes que não recuperaram a consciência após uma tônica clônica generalizada, estavam conscientes, tiveram uma tônica clônica generalizada, por qualquer etiologia, e não recuperaram depois. 50% deles têm risco de estar tendo crises epilépticas não convulsivas. E desses, 30% estão em estado de mal, é uma estimativa. Então, olha a importância do EEG. A gente vai achar que o paciente está no pós-ictal prolongado, ele está consumindo glicose, está com hipóxia neuronal, com hipocemia, ele está com um aumento de pique, ele está com lesão neuronal, e quanto mais o tempo passa, mais morte neuronal e pior prognóstico. Numa UTI geral, o Pedro também tem muitos estudos, né, Pedro, relacionados a isso, né, UTI cirúrgica também, mas de uma maneira geral, em pacientes sem doença neurológica no UTI geral, em torno de 10% fazem crises epilépticas. Lembra que 90% são não convulsivas, 30% fazem status. Na sepse existem padrões periódicos que se correlacionam com piora do desfecho prognóstico. A gente não sabe se tratar isso melhoraria ou não, né? No AVC isquêmico é menos frequente as crises, mas quando acontece, metade entra em status não convulsivo. Hemorragia subaracnoide, em torno de 5% faz crise, 60% em status. Olha só que interessante, hemorragia intracerebral, mesmo a intraparenquimatosa de núcleos da base, também está associada a risco de crise, 25% de crise, 40% estado de mal. Cefalopatia hipóxica isquêmica, 30 e 95, aqui a gente já sabe que tem um prognóstico ruim, né? Nos últimos estudos aí que trataram os status nos padrões, né, associados à encefalite hipóxica não tiveram tanto benefício, né? Nas encefalites autoimune infecciosas, isso vai para 40%, 75%, então, e no TCE, 20% de crise, 60% de status. Então, a gente está falando de uma condição altamente prevalente e altamente associada à morbidade e piora de prognóstico, certo? Bom, chegando aqui um pouquinho em modalidades, né? Então, eletrocefalograma contínuo, ou de rotina, na verdade, aquele eletrocompleto que eu mostrei para vocês. Nós usamos aqueles 21 eletrodos ou mais, sistema 1020 é o mais clássico, né? Por 16 canais, as diferentes montagens, na verdade, formas diferentes do conjunto de canais, né? Qual é a diferença entre a rotina e o contínuo? Então, na prática, a gente considera a rotina de 30 a 60 minutos, né? O EG contínuo clássico aí da Academia Americana de Neurofisiologia de 24 a 48 horas. O EG contínuo, ele tem uma capacidade de detecção de crise muito maior, né? Pelo tempo maior prolongado. Estudos mostram que em uma hora eu detecto em torno de 56% das crises que um paciente pode ter, de 24 a 48, eu chego a 93%, e por isso que a Academia Americana de Neurofisiologia considerou inicialmente, isso já está sendo revisto, a gente vai mostrar na frente, 24 a 48 como o período teoricamente ideal. Esse EEG contínuo, então, ele é o padrão ouro e ainda é necessidade de especialista, tanto técnico para montagem da cabeça do paciente, para realização de laudos. Aqui tem um viés, são os laudos retrospectivos, né? Nem sempre a gente tem um neurofisiologista de prontidão para laudar em tempo real. Às vezes faz a aquisição e a cada 6 a 12 horas o neurofisiologista revisa, né? Um score feito através por 3 centros, grandes centros aí de neurofisiologia que atuam aí na área de neurofisiologia do paciente crítico, né? Então, aqui nós temos grandes autores aí, como o Westover, o Nicolas Gaspar, o Zafar, o Haider, né? O Rosenthal, o Lawrence Hirsch, também é um dos papas aí da neurofisiologia de UTI, e que eles pegaram um banco de dados enormes de 3 maiores centros aí de neurofisiologia nos Estados Unidos, e que fazem exame de eletro em UTI, e avaliaram quais parâmetros que eles poderiam levar em consideração num EEG de 1 hora que pudesse gerar uma predição de crise, de risco de crise epiléptica em até 72 horas, né? E cunharam esse Sport to Help to Be. Tá? Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas dependendo da frequência das descargas, a presença de atividade periódica, das descargas epileptiformes independentes, presença de crises,
você dá um ponto, uma pontuação para esse eletro, e o somatório desses pontos, então, é o score final. Se essa pontuação é zero, nesse EG de 1 hora, você já pode suspender a monitorização, você não precisa fazer monitorização contínua. Se esse ponto é 1, a gente considera o paciente moderado risco de crise, que vai ser em torno aí de 12% de risco de crise aí nas próximas 72 horas. Uma monitorização de 12 horas seria suficiente para a gente ter segurança em descartar crises. Se esse paciente tivesse 2 pontos ou mais no score de 1 hora, faria pelo menos 24 horas, né? Porque aí ele já teria de 27, mais que 27% de crise, né? Em 72 horas, certo? Então, uma forma da gente tentar racionalizar o uso do eletro. A gente vai, teoricamente, não precisaríamos monitorizar todo mundo com lesão cerebral aguda, mas poderíamos, no eletro de 1 hora, avaliar qual paciente que teria mais risco de se beneficiar, né? Indicações do EG na UTI de uma maneira geral, né? Detectar estado de mal epiléptico não convulsivo, como comentamos, detecção de isquemia cerebral, somente na HSA, se tiver tempo a gente pode falar de um caso relacionado, né? Monitorização do estado de mal epiléptico não convulsivo, que é assim, é uma discussão também, se a gente só vai suprimir crise no estado de mal, ou se a gente vai induzir um surto de supressão, né? Qual é a duração, com isso é em aberto, é uma outra discussão, mas o eletro é indispensável para a gente fazer essa monitorização da terapia, né? O nível de sedação dos pacientes, o nível do anestésico, né? Diagnóstico e prognóstico das encefalopatias, né? Então, o eletro, através do padrão do que a gente chama de atividade de base, que é aquela atividade eletroencefalográfica padrão, a gente avalia a gravidade da disfunção cerebral e, às vezes, até pode sugerir a etiologia. Então, por exemplo, um paciente infecção urinária, um idoso, insuficiência renal usando cefepime, começa a ficar confuso depois de 48, 72 horas de cefepime, né? Com mioclonia, você faz um eletro, tem ondas trifásicas generalizadas, a gente chama de descargas periódicas generalizadas em morfologia trifásica, o que a gente suspeita, né? Provavelmente é o cefepime. Se você suspender, existe uma tendência desse paciente melhorar nos próximos dias, né? E às vezes, dependendo do padrão, pode se tratar ou não, se tiver critério para crise, como a gente comentou. E a outra forma é monitorizar a sedação, principalmente através do que a gente chama de EG processado. Gostaria de mostrar um pouquinho esse estudo, né, que é um estudo recente, né, publicado agora em 2025, foi um coorte prospectivo centro único, com 464 pacientes, e em que avaliou a importância do tempo para início do EG contínuo e o impacto que isso pode ter na mortalidade no prognóstico funcional do paciente, né? Então, os pacientes foram EGs de pacientes que foram realizados na primeira semana de internação, foi excluída a etiologia hipóxico-isquêmica, e em termos de desfecho, foi analisado mortalidade intra-hospitalar e prognóstico na alta, através da escala de ranking modificada. O que foi observado? Quanto maior o tempo para início do EG contínuo, maior a mortalidade e pior o prognóstico funcional desse paciente. Quanto maior o tempo para detecção de crise, só o prognóstico teve a correlação clinicamente, estatisticamente significante, tá? E isso fazendo uma análise multivariada para excluir, na medida do possível, variáveis importantes, como etiologia, idade, comorbidades, como fator mediador dessa pior prognóstico, né? Então, olha a importância. Daí, também, ó, o Brandon Westover, o Ryder, o Zafar, também de alto nível de trabalho. E o que foi observado, então? Também que o percentual de crises, chama atenção, o percentual de crises eletrográficas em pacientes com aquelas crises, vamos falar, não convulsivas, né? Em pacientes com alta suspeita clínica, foi semelhante ao de baixa suspeição. Então, antes de fazer o eletro, o médico que estava avaliando, ele classificava que aquela condição clínica que ele estava vendo era provavelmente crise ou provavelmente não era crise. E a avaliação clínica não foi realmente capaz de discriminar quem tinha de quem não tinha. Quando você viu que quando se fez o eletro, a proporção foi semelhante. Então, reforçando a importância do eletroencefalograma, né? É importante entender que todos esses estudos de coorte, até no ensaio clínico do Rossetti também, um dos únicos aí que comparou EG de rotina com EG contínuo, eles têm um tempo
da admissão do paciente até o primeiro exame de eletro muito, muito grande. E essa é uma das grandes críticas ao ensaio clínico que EEG rotina versus EEG contínuo, porque realmente era um tempo em que você já tinha lesão cerebral, né? Mais de 24 horas, muitas vezes, até nesse estudo também, em relação ao início do EEG, a partir do momento da entrada do paciente no hospital, né? Hoje existe uma tendência de se utilizar o eletrocefalograma quantitativo, tá? Que são padrões de EEG gráficos de fácil interpretação, construídos a partir do EEG completo, como a gente viu. E aí, dependendo de como a gente realiza esses padrões gráficos, como a gente decompõe e recompõe essas ondas e transforma nesses padrões gráficos, nós temos tendências diferentes. Então, aqui a gente tem o espectrograma colorido, que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, né? É um método já até validado quando você compara a acurácia do neurofisiologista e o não neurofisiologista, o técnico de enfermagem, na observação de padrões de crise, é muito semelhante o desempenho, né? E embaixo o EEG de amplitude integrada, que varia a amplitude ao longo do tempo, então tem padrões também que a gente vai ver característicos de crise, para tentar facilitar esse processo à beira-leito de detecção de crise, diminuir o tempo para o diagnóstico, diminuir o tempo para o tratamento, diminuir a perda neuronal e melhorar a evolução desses nossos pacientes. Então, vou para o primeiro caso clínico, é uma paciente do sexo feminino, 77 anos, tá? É uma paciente com glioma de baixo grau no tálamo esquerdo, tinha um edema que se estendia para a região córtico-subcortical, aí fronto-parietal esquerda também, ipsilateral, né? Essa paciente, ela veio do pronto atendimento, com uma história de que há um dia vinha com uma piora progressiva do nível de consciência, uma alteração do estado mental, não tinha nenhuma queixa clínica, nenhuma evidência laboratorial, exames complementares de infecção, distúrbios metabólicos ou hidroeletrolíticos. No exame físico, ela estava torporosa e foi percebido, não relatado pela família, mas percebido ao longo da internação que ela tinha clonias intermitentes na hemifase direita, né? Então, são contrações rítmicas, periurais e hemifase direita principalmente, e uma alteração do estado mental. E fazendo o eletroencefalograma, nós vimos um padrão rítmico de uma atividade que começava no F7, na região, em torno da região, na verdade, é uma atividade teta, aqui na região centro-parietal esquerda, né? E evoluía com uma atividade beta, fazendo uma evolução temporal, né? E uma evolução espacial, que essa atividade beta também se propagava para outras regiões, e a gente tem uma duração aí que foi na época maior que 20% do traçado, caracterizando crises electroclínicas frontais subentrantes, né, uma atrás da outra, e caracterizando o estado de mal não convulsivo por ocupar mais de 20%. Aqui é um padrão, a gente não vai aprofundar, mas o espectrograma colorido, né, é uma forma de você transformar aquele padrão eletrográfico, isso é da própria paciente, né, no padrão de gráfico em que no eixo Y a gente tem a frequência da atividade de onda, né, de 0 até 20 Hz, e no eixo X o tempo, e na padronização da cor nós temos as cores quentes, maior amplitude, e cores mais frias, menor amplitude. Então a gente consegue avaliar que está predominando em termos de onda de atividade elétrica cerebral em determinado ponto do tempo, ao longo do tempo, né? Então, a gente chama de espectrograma colorido, uma forma de EEG quantitativo. Esse padrão de chamas irregulares, ele é um padrão que descrito como um padrão sugestivo de crise epiléptica, né, no eletro. E no EEG de amplitude integrada, em que eu só avalio a variação de amplitude por tempo, essas elevações abruptas também da amplitude, seguido de quedas, também são tipicamente descritas como crises epilépticas, né? Se você for olhar o eletro contínuo ali naquele momento, completo, você vai ver padrão de crise, né? Bom, nesse caso, ó, após a ketamina, a gente tem um desaparecimento gradual desse padrão, né? Predominando agora uma atividade delta, sem aquela morfologia. Aqui, uma tendência à recorrência de crise. Então, o intensivista, ele, muitas vezes, no nosso serviço, em alguns momentos do nosso serviço, a gente também orienta o nosso intensivista a acompanhar com o espectrograma colorido, a gente orienta a nossa enfermeira,
né, nós discutimos na nossa reunião à beira-leito esses padrões para tentar ajudar nesse processo, né? Então, esse é um exemplo aí do EG quantitativo. Vamos para o segundo caso, pessoal, estamos terminando. Tem tempo, professor, ou pulou? Marcão, volta o slide 1. Pessoal, nós temos casos o Marcão selecionou tanto de São Luís Campinas, Araçatuba. Marcão, eu vou aproveitar esse caso que já tirar uma pergunta. Você pode deixar essa interface para o intensivista ou para que ele ou a enfermeira olhe, volta mais um. Ele olhe esse espectrograma, isso, Isso, e vê isso. chamas irregulares e avise a você, olha, está acontecendo isso, e você entra no sistema. Isso torna a interface mais amigável? Isso já é possível beira-leito? Isso já é possível, né, professor? Existe um registro e uma construção desse gráfico em tempo real, né? Então, Perfeito. uma boa pergunta, porque esses estudos que avaliaram a capacidade, né, dos não neurofisiologistas de detectar esse padrão, vocês veem que é simples, né? Todos eles foram validados por um neurofisiologista, né? Porque você pode ter alguns artefatos também, né, que são bem diferenciáveis, mas é importante que um neurofisiologista também confirme esse padrão. Agora, a partir da primeira confirmação, quando esse padrão se repete, isso dá autonomia para o intensivista também ir manejando o nível de sedação, o ataque de novas drogas, né? Então, se ele conseguir ter um mínimo de percepção do padrão, né, do EG quantitativo, né, tiver algum conhecimento naqueles padrões de onda, obviamente não é o motivo a gente ensinar isso aqui, né, foi Perfeito. algo, mas Sim, assim, é extremamente possível que o intensivista consiga fazer essa correlação e, junto com o perfeito, Marcão. neurofisiologista, e muitas vezes independente, tocando esse processo, né? Tá, isso É eu já estou importante, em algum momento, adiantando, ter a viu, Marcão? validação do neuro. Oi? Viu, Marcão? Eu já estou adiantando uma pergunta que já saiu e você eu espero que já responda uma das perguntas. Isso é a nossa transferência da neurofisiologia para o beira-leito do intensivista. Aí eu já li, já discuti um ponto com você. Vamos continuar o caso 2. A gente está com tempo, tá, Marcão? Tá, Mas uma resposta você já deu, que é tá. possível uma apresentação amigável para o intensivista, com o Perfeito. treinamento do espectrograma, da análise do espectrograma, certo? Isso, Vamos no isso caso já está 2. sendo feito lá fora, né? Já tem Perfeito, esses estudos, né? É muito interessante. E não é uma tecnologia difícil, né? Inclusive, perfeito, aparelhos nacionais têm esse software e existem alguns mais requintados, mas o espectrograma básico, colorido, EG de amplitude integrada, é de fácil acesso e são os mais estudados aí nesse momento, né? Bom, perfeito. o caso 2 é uma paciente de sexo feminino, 90 anos, ela é hipertensa, diabética, tem uma IC com fração de ejeção reduzida, um marca-passo cardíaco. A história dela é um rebaixamento do nível de consciência, hiporresponsiva, cialorreia. Chegou assim, com essa história no pronto atendimento. Irregular estado geral, dispneica, saturando 88 em ar ambiente, hemodinamicamente estável, tempo de enchimento capilar adequado, e com estertores finos, aí até terço médio, bilateralmente, né? No exame neurológico, essa paciente estava torporosa também, uma afasia global, tanto receptiva ou sensitiva como motora, né? Ela tanto não conseguia compreender os comandos nem expressar adequadamente. Foi observado o hipus pupilar, né? Com período de midríase fixa e um desvio tônico do olhar para a esquerda no exame clínico, né? E uma O Marcão eminência. não passou a imagem do IPUS, não. Ah, não, vou Ah, entrar. tá. E nesse momento, que foi pensado inicialmente com todos esses fatores de risco? A primeira coisa que se pensou foi um AVC, ela tinha, o ictus estava na janela para trombólise, né? A angiotomografia dela não tinha vaso proximal aí grande, ocluído para trombectomia, e tinha um aspecto aí adequado para trombólise, é só uma imagem antiga, frontal direita, e que a priori não batia, não era considerado compatível com um quadro agudo, dado que era uma imagem já de uma gliose antiga, né? Então, foi pensado num evento isquêmico, aqui é o hipus pupilar do paciente, né? Estou apanhando aqui, então, aqui tem um vídeo com avaliação do hipus, né? Então, você vê que
aqui estão os eletrodos, pessoal, que vamos falar mais para frente no EG de resposta rápida. Mas olha o ípus pupilar, ó, a pupila dilatando e contraindo de maneira rítmica, e esse é um achado frequentemente associado a crises epilépticas não convulsivas, tá? Frequentemente associado. Não é um padrão clínico de encefalopatia metabólica, não é um padrão de isquemia, né? Tem uma razoável especificidade aí nesse sentido. Bom, entretanto, eu preciso do eletro para confirmar, e foi o que aconteceu, tá? Eu não vou aqui ficar discutindo padrões de maneira específica, mas é um paciente que tinha uma atividade delta lateralizada à esquerda, né? Lembra uma atividade rítmica maior que 2,5 Hz, e é uma atividade que começa na região frontal esquerda e vai se propagando para o outro hemisfério direito, é o que a gente chama de evolução espacial, pessoal. Tá vendo? Ó, aí ela vai para o lado direito, depois mantém-se só à esquerda, desaparece do lado direito até que ela generaliza de vez. Tá vendo essa atividade delta bonitinha? Né? E agora generalizou, o negócio pegou, né? Então ela fez crises aí contínuas, né? Mais de 20% do traçado, em torno de 30%, caracterizando um estado de mal epiléptico, tá? No espectrograma dela, o que a gente vê? Lembrando novamente, frequência da atividade no eixo Y, tempo, ao longo do tempo, eixo X, cor vermelha, maior amplitude, né? Cor mais azul, menor amplitude. Começou a aparecer um padrão que a gente chama padrão de chamas sólidas, que é um outro padrão relacionado a crises epilépticas. Então, já tem estudo mostrando que esse padrão também é altamente sugestivo de crises epilépticas, né? Tratamento, estabilização, ABCD adequado, né? Foi feito diazepam até 20 miligramas, não havia melhorado o padrão, lacosamida 400 miligramas de ataque, não respondeu, leve tiracetam sem resposta, caracterizou então o estado de mal epilético refratário, foi iniciado um anestésico e houve uma supressão da crise, né? Eu vou até mostrar aqui o padrão eletrocefalográfico primeiro, com uma atividade beta, sobreposta a uma atividade delta, aqui está predominando as regiões temporais, então era um padrão medicamentoso, e um espectrograma mostrando isso, olha, vermelhinho em torno de 16 Hz, o beta, e vermelhinho em torno de 0 a 2 Hz, né? Você vê essa correlação do elétrico. E a pergunta é, qual seria o sedativo que nós iniciamos? Os anestesistas conhecem bem esse padrão de espectrograma colorido, né? Ai, 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 cadê o spoiler? Bom, e nós sabemos que diferentes sedativos têm padrões diferentes de espectrograma, que a gente chama de assinatura, né, professor? E qual seria, né, então, o sedativo analisando o espectrograma, né? Tá? Então, realmente, esse padrão é um padrão que sugere mais a ketamina. Então, até o padrão de espectrograma, em alguns momentos, pode nos colocar e nos sugerir qual é o anestésico colocado aqui, só um resuminho do quadro, para vocês verem a comparação do antes e depois da ketamina. A gente pode até discutir o porquê da nossa preferência para ketamina, como que a gente faz para conduzir, mas não é o objetivo. Bom, EEG processado, vou passar bem rapidamente, então é quando são monitores de 2 a 4 canais, né, de eletro, em que o padrão eletrocefalográfico é transformado num número, né, e esse número, como o BIS ou o PSI, são os dois principais índices aí validados para avaliação de sedação, vão dar um nível de sedação desses pacientes, e a gente tem, então, o paciente na mão, o nível de sedação, para não aprofundar demais ou não superficializar demais, dependendo da indicação clínica, né? Um outro modo, uma modalidade extremamente importante, e vem tentar, então, diminuir o tempo até a entrada do paciente, a suspeita de estado de mal, colocação de eletrodo, análise de Só um minutinho, Uhum. imagem. Marcos, só um minutinho. Oi, Tá, professor. o Lucas, o pessoal está dizendo que o som não tá legal para. Agora, o Valdemar colocou que o som está entrecortado. Estou pedindo para o Lucas dar uma olhada aí, o que está acontecendo? Pode continuar, doutores. Tá tudo certo? Pode Tudo continuar? certo. Pode? Então vamos. Então, tá bem. Ó, Então então, vamos. o eletrocefalograma de resposta rápida, né? Então, são EEGs de fácil montagem, rápida montagem, né?
e muitas vezes, por exemplo, como esse modelo pode aparecer até no próprio monitor, né, multiparamétrico aqui do paciente, né, muitas vezes traz o EEG quantitativo, né, um espectrograma, amplitude integrada, para a gente poder montar rapidamente esse paciente, ter uma análise mais rápida dessa atividade e intervir mais rapidamente, né. Então, nós temos nos Estados Unidos o Ceribel, já liberado pelo FDA, né, que é uma tiara, né, de 8 canais, tá bom? Em que existe tanto um alarme auditivo para a crise, como o padrão visual aqui, que o próprio médico pode analisar de maneira instantânea, e que mostrou uma velocidade muito maior de colocação, detecção de crises do que o EEG convencional. Muitas vezes demora muitas horas a partir do momento que você pede para um técnico ver, e é o tempo neuronal ali, a gente sabe que de injúria é muito rápida, né? Então, realmente, já tem estudos mostrando, não grandes e ainda incipientes, mas mostrando um potencial impacto positivo no prognóstico com o uso dessas tecnologias, né? E agora, para encerrar, então nós temos vários modelos, a gente ainda não tem o Ceribel no Brasil, a gente tem o modelo da Nihon, que é um capacete, a gente tem o modelo da Máximo, que é de 4 canais, da Nihon é 8 canais, de 4 canais, que é usado também como EEG processado, mas que já dá uma janela interessante, né, de 4 canais para a gente fazer o manejo do paciente. Não é o ideal, né? Eu sou neurofisiologista, então eu sei das críticas aí que realmente a gente pode fazer em termos de sensibilidade, mas na nossa prática a gente tem usado 4 canais e é impressionante o que a gente consegue fazer. E vamos colocar também, só para reforçar, fazemos 4 canais como uma transição, uma ponte ao EEG contínuo completo, tá? Então, no caso clínico 3, esse é o último caso aí, né? É um paciente sexo masculino, 69 anos, um PO de ressecção de adenoma de hipófise, aqueles pacientes que vão cronificando na UTI, né? Várias infecções, fístula licórica, meningite. Estava em uso de vancomicina e cefepime, o exame físico geral, nada digno de nota. Esse paciente tem um rebaixamento progressivo do nível de consciência, uma tomo, uma hidrocefalia, um pneumoencéfalo, foi feita uma DVE, e esse paciente, no POI, corrigida a fístula, no POI de correção, esse paciente, depois da sedação, não acordou e passou a ter mioclonias multifocais, mas com predomínio no ombro esquerdo, e também mioclonias periorbitárias, e um desvio com abertura ocular, um desvio tônico do olhar para cima, e num padrão de coma vigil, olho aberto, sem nenhuma resposta ao ambiente. Tá? Bom, ele abriu um quadro de diabetes insípidos, que nós corrigimos, né? O eletro dele de resposta rápida, porque ele chegou assim no POI, chamamos o técnico, nós não tínhamos à disposição naquele momento, se eu não me engano foi até um fim de tarde, nós tínhamos esse padrão no EEG de resposta rápida de 4 canais. Então, um padrão, olha, ondas agudas periódicas, ora generalizadas, ora lateralizadas, com predomínio no hemisfério esquerdo, contralateral às colonias de membro, né? E com uma frequência variante de meio a 2 Hz, com um aumento de frequência gradual que caracterizaria, então entraria naqueles critérios de Salzburg. Aqui tem até uma mudança de morfologia, ó, de uma atividade delta-rítmica, que entraria como critério de crise por evolução de frequência, né, ou evolução temporal. Fizemos diazepam, com o diazepam a gente tem uma redução do padrão, mas mantinha as mioclonias e sem melhora do nível de consciência. Começamos, então, a quitamina, infusão contínua, mais o levetiracetam por sonda. Hoje a gente já tem endovenoso, na época ainda não tinha chegado. Nós tivemos, então, desaparecimento dos PBs, né, das cargas periódicas. Olha agora aquela atividade agora mais lenta, né, algumas descargas epiletiformes isoladas, mas já temos um padrão de surto-atenuação, né, surto-supressão. O paciente estava sedado ainda em RAS-5, mas as mioclonias tinham melhorado. Então, eu tive uma melhora de mioclonia e uma melhora eletrográfica. Agora, eu precisava também saber da melhora da consciência, para saber se realmente era um estado de mal ou não, né? E aí, após a suspensão da dextrocetamina, a gente
a voz do locutor aí, não liguem não. Eu não sei se está aparecendo a voz, mas eu estou perguntando para ele se ele está bem e a gente percebe que ele está, então, respondendo com a cabeça, fazendo sim. Pergunta se está bem e ele respondendo com a cabeça. E pedindo para apertar a mão, ele também apertando a mão. Então, a gente teve uma melhora do nível de consciência, né? Ah, então, caracterizando o estado de mal epiléptico não convulsivo aí, que nós tratamos também com a ketamina, tá? Pessoal, eu não sei se nós vamos ter um tempo, mas esse é um caso do Hospital São Luís de Campinas também, em que uma paciente com HSA de alto grau, também submetida a monitorização multimodal, com PIC, com monitorização hemodinâmica avançada, invasiva, oximetria cerebral, EEG contínuo, esse é o ambiente aí típico, né, do paciente neurocrítico grave, né, aqui a gente vê também um monitorzinho de bis com espectrograma também correndo, né, e se a gente tiver a oportunidade, a gente vai discutir alguns casos de HSA Marcão, também, para o tempo está bem Marcão, curto. Pode falar. vamos, tá, isso. Vamos concluir, que já tem Uhum. algumas perguntas chegando, inclusive, no meu WhatsApp, mas coincidentemente Vamos lá, então. Então, conclusão, crises epilépticas na UTI, subdiagnosticadas, importância do EEG, lembrar que a maior parte é não convulsiva, se a gente não vê sem o eletro, piora do desfecho funcional, aumenta a mortalidade, tempo é cérebro, a gente precisa progredir com um entendimento cada vez maior da fisiologia, isso foi só uma introdução, sei que é muita informação, tenho até preocupação de saber como é que chegou em vocês, mas acreditem que não é algo difícil, né? E a gente precisa avançar nisso, é o que vai fazer diferença. Uma das coisas importantes aí que a gente falta avançar para melhorar o prognóstico dos nossos pacientes. Existe um gap ainda no mundo todo entre intensivista e neurofisiologista, até tema de artigos aí, se não me engano, da Neurocritical Care. A difusão do EEG na UTI é importante, né? A nossa busca de demonstrar para os serviços que ele é extremamente importante para o paciente, mas também é custo-efetivo. Os estudos estão mostrando essa questão atualmente. O EEG quantitativo e preditores de crise automáticos em desenvolvimento, alguns já desenvolvidos, parecem ser um caminho interessante, né? Como os estudos têm mostrado. Sempre vão precisar do neurofisiologista, mas talvez até aumente o trabalho do neurofisiologista, mas é importante que o intensivista crie um entendimento e algum grau de independência nesse sentido, né? E o EEG Point of Care, provável impacto prognóstico nos estudos iniciais. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito obrigado. Nós temos algumas perguntas, mas eu vou convidar o doutor Pedro e o doutor Rogério para algumas colocações. Pedro, por favor. Obrigado, Falcão. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todo mundo. Parabéns, Marcos, pela apresentação, excelente. Eu vou fazer comentários breves e depois uma pergunta que, se o Marcos quiser, responde agora, ou então deixa para depois do Rogério e da Ju. Fazer breves colocações sobre o que você apresentou. Primeiro, em relação ao NIRS, né, que eu acho que é uma ferramenta não invasiva interessante. Eu tenho pouca experiência pessoal e conheço, acho que a literatura ainda é muito limitada, mas sem dúvida faz sentido ser usada em algumas situações e provavelmente a gente vai encontrar aí aplicações clínicas para ela. Mas no caso da atividade ictal ou ictal interictal, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque todo mundo sabe que no início da atividade ictal, a gente tem um aumento da perfusão local no foco epileptogênico, né? E isso pode levar a um aumento de fluxo e até um aumento da saturação. A gente só vai ter queda da saturação e hipóxia tissular local quando esses fatores de compensação ficarem esgotados, e aí o paciente pode realmente, no desequilíbrio de oferta e demanda, cair. Então, ainda eu acho difícil entender o que está acontecendo diante de uma atividade ictal e interictal. No caso do BIS e do EEG processado, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação
importante entre o EEG de canais, de poucos canais. Você mostrou 4 canais, tem opções de 8 canais e tem várias possíveis distribuições do EEG processado. Porque o EEG de poucos canais, a única coisa que você tem que ter na cabeça, tanto o intensivista quanto o neurofisiologista, é que você está mapeando áreas mais restritas do cérebro. Mas o que você está vendo no traçado bruto do eletro é atividade elétrica, ponto final. Então, você deu um bom exemplo que aquelas descargas lá periódicas que você mostrou, não tem dúvida que aquilo ali é descarga periódica naquela região. Você não sabe o que está acontecendo no resto do cérebro. Mas o EEG processado, não. Eu acho que a gente tem muito pouca validação do uso em paciente crítico e tem várias limitações mesmo no paciente cirúrgico. Então, porque eu tenho sempre medo quando eu falo sobre BIS e essas coisas em congresso, porque é o que as pessoas têm no hospital. Então, é o que as pessoas acabam chegando na UTI e falando assim, vamos botar o BIS. Então, eu acho que ele não se presta para monitorização de atividade epilética. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas opções de tratamento com anestésico nos pacientes com ou estado de mal ou crises intermitentes, que eu vi que vocês usam muita ketamina, e eu queria ver como é que é a sua estratégia em relação aos outros anestésicos. Mas, a princípio, era isso que eu queria comentar e queria ouvir de você. Parabéns de novo pela apresentação. Pedro, agradeço. Responda agora, professor? Pode ser? Sim, sim, sem dúvida. Pedro, eu concordo plenamente. Eu acho que o comportamento do NIRS ele vai variar, vai depender da complacência cerebral, da pique do momento, vai depender da autorregulação cerebral, e eu acho que a gente pode realmente ter uma perfusão, até uma queda de início. Agora, os estudos atuais com NIRS e crise, nem todos, a maior parte deles não foram com pacientes neurocríticos. A gente tinha uma complacência normal e uma autorregulação preservada. Esse comportamento que você falou é o comportamento diante de um cérebro fisiológico. Na lesão cerebral aguda, por perda de complacência e provável alteração de autorregulação, o mais provável é que caia, mas vai depender da condição. De modo que, se animarem com um estudo aí, a gente teria que utilizar parâmetros de complacência, seja P1, relação de P1 e P2, parâmetros de autorregulação e estratificar a variação do NIR de acordo com esses parâmetros, né, em grupos distintos de pacientes, tá? Mas eu concordo plenamente, do ponto de vista do paciente crônico, do paciente num ambiente de monitorização para um centro de epilepsia, a gente tem esse comportamento. A outra questão, em relação a EEG processado, eu concordo plenamente, né? Isso aqui é até uma conversa, desde que eu conheci o professor Falcão, ele falava, Marcão, e usar o BIS, lembra, professor? Para detectar, professor, não, o BIS não dá, né? Para detectar crise, não, né? Mas ele vai ajudar. Se eu estou no estado, se eu quero induzir uma surto-supressão, às vezes não tem um eletro contido, né? Eu vou lá e posso ter uma ideia com o BIS, né? Porque se está em surto-supressão em 2 canais, em 4 canais, muito provável seja o cérebro todo. Eu desconheço, nunca vi uma atividade de surto-supressão regional. Ela é uma atividade generalizada, né? Agora, não, para detecção de crise também concordo plenamente. Quanto à detecção, agora, utilizar os índices para avaliar nível de sedação, embora seja também adequado, porque a atividade elétrica de base está alterada, então a padronização foi para a atividade elétrica cerebral normal, mas ela dá alguns insights para a gente, né? Para a gente poder também guiar esses nossos pacientes aí em relação ao nível de sedação, né? Os pacientes bloqueados, que a gente vai querer começar a despertar. Então, acho que tem algumas questões. Não deu para a gente aprofundar muito em muitas coisas, mas é interessante alguns contextos. Anestésico, veja bem, no nosso serviço, a gente tem usado bastante a ketamina como a primeira droga anestésica, né? O RIT tem alguns trabalhos, tem um trabalho interessante de abordagem do estado de mal não compulsivo, Pedro. É um trabalho interessante em que ele coloca que, assim, o paciente em estado de mal não compulsivo e que não está em coma, ele tem um pior prognóstico se a gente for mais agressivo no tratamento. Ele tem uma tendência a ter um pior prognóstico, né? Então, aquela ideia de fazer o que a gente faz no estado de mal compulsivo, que é o benzodiazepínico, depois primeira droga anticrise, segunda droga, e depois como terceira já ir para anestésico, parece, pela revisão do risco, não ser a melhor condição, né, no paciente
em estado de mal não convulsivo, não comatoso, né? Ele até subdivide no fluxograma que ele coloca no trabalho essa questão. Talvez tentar uma outra droga, né? Então, por exemplo, fiz a lacosamida, fazer o levetiracetam, né? Não sedativa, seja o caminho. E pensando nessa hipótese, Pedro, nesse paciente, eu tenho usado a ketamina por conta do quê? Levando um pouquinho do nosso conhecimento da ação na terapia intensiva, o fato de não deprimir drive, eu não preciso, muitas vezes eu não tenho a necessidade de intubar esse paciente. E isso reduz muito a morbidade do tratamento de estado de mal. A gente vê que a gente perde muito paciente em estado de mal pela complicação clínica, pela instabilidade hemodinâmica, pela PAV, né, pelo choque séptico, insuficiência renal. Vou dar um exemplo. Eu tive uma paciente com Alzheimer leve, mas Alzheimer, né, meningioma grande, uma epilepsia focal, ela internou por uma infecção, né, no nosso serviço aqui de Araçatuba. E acabou entrando em estado de mal não convulsivo, né? Torporose, mioclonias, né? Diazepam não saiu, né? Fizemos lacosamida, não saiu, levetiracetam não saiu. Aquele padrão lá, né? Que é o que a gente sempre usa aí nesse padrão, nesse contexto. Se eu fizesse propofol ou midazolam, eu perderia paciente, você concorda? 90 anos, né? Ia para o tubo, com certeza, e não saía. Ketamina, não deprimiu o drive, tiramos da crise, 12 horas de ketamina, e voltou no consultório, está conversando, está interagindo, voltou ao convívio familiar. Então, assim, eu acho que a ketamina, ela é um coringa muito interessante. E eu vim agora do Congresso Internacional da ILAI, de Epilepsia, lá em Portugal, e o pessoal está começando lá na Europa um estudo, porque existe também a potencialidade neuroprotetora da ketamina, né? Quando eu olhei, eu falei, não estou tão maluco, né? De usar a ketamina como primeiro anestésico. Então, eles estão começando o estudo lá, até pensando também na questão de neuroproteção, dado que, já numa fase inicial do status, a gente tem alterações de neuroplasticidade com diminuição de receptores benzodiazepínicos, né? E uma resistência à ação dos benzodiazepínicos. E na prática, embora entenda os protocolos, guidelines, respeito, mas o embasamento, o termo de nível de evidência não é tão alto, né? Mas usar o midazolam como terceira linha, né, estimular um receptor benzo talvez não seja, pensando na fisiopatologia já conhecida, descrita do status, um caminho mais lógico. E ao mesmo tempo que com a progressão do status você tem redução da sensibilidade benzodiazepínica por downregulation de receptores benzo, você tem aumento de receptores glutamatérgicos, né, NMDA. Então a ketamina cai como uma luva, né, ao meu ver, como terceira droga, por vários motivos. Menor morbidade, ausência de depressão respiratória, menor risco de entubar o paciente, e do ponto de vista fisiopatológico, também por conta dessas reorganizações. Maravilha. Marco, antes de passar, obrigado, Pedro. Antes de passar para o Rogério, para a Ju, para a Rosa, a gente está chegando já no tempo. Eu vou abrir, eu vou ler um aqui de pergunta da plateia. Então, uma pergunta, Marcão, bem objetiva. Como intensivista deve planejar o tempo de monitorização dos pacientes? Como o neurointensivista pode ajudar nesse processo durante o monitoramento? Há escalas específicas? Então, vai agora do intensivista para o neurofisiologista, né, que está dirigindo essa pergunta. Bem objetivo, Marcão. Ele pergunta, está aí no Q&A, tá, essa pergunta? E a segunda pergunta, viu, Marcão? Se existe alguma escala que ajuda nesse contexto? E segunda pergunta, Marcos, bem rápido. Se ele observa um traçado sem sinais clínicos de crise, mas o paciente com alteração do nível de consciência, sem outro motivo, deve tratar? Não, eu vou começar pela última, não, né? A última palavra é do eletroencefalograma, se eu tenho uma alteração de estado mental e não tenho padrão de crise e nem padrão periódico, né? Que às vezes não preenche critério de crise, mas é um paciente de alto risco, a gente chama até de contínuo, né? Ictal, interictal, que é aqueles padrões periódicos que a gente trata e vê se melhora. Se não tiver nenhuma dessas condições, realmente eu descarto, né? O eletro, ele Tá tem bom, essa... Marcão, aqui, desculpe, eu acho que passei mal para você. Ele observa um traçado com alterações epileptiformes, por Ah, não, exemplo.
Sim, é. É um Aí vai depender traçado com... Isso, vai depender do padrão, né? Se isso. preencher os critérios, ótimo. Se for um padrão periódico e não preenche critério, eu posso fazer o teste terapêutico, né? É o Perfeito. que a gente está conversando com o Pedro. Se a gente tivesse um correlato metabólico que nos mostrasse que esse padrão está gerando uma crise metabólica, ou está gerando um aumento do consumo de oxigênio, a gente teria um Perfeito. argumento maior para tratar. Mas muitas vezes, pela classificação, a gente trata e observa, né? Maravilha, Marcos. Doutor Rogério Silveira, sua participação. Marcos, parabéns pela sua apresentação. Muito acima do que eu esperava. Eu esperava uma reunião, uma apresentação mais simplória, mais básica. Você foi longe, adorei a tua apresentação. Adorei a parte da ketamina. Quem trabalha comigo sabe como eu demonizo o midazolam. Adorei a sua colocação sobre a ketamina. Agora, uma pergunta que me incomoda muito. É, Na minha realidade, a gente tem com frequência dificuldade de acesso ao neurofisiologista, especialmente quando a gente pede um eletro mais prolongado, e muitas vezes o acesso ao neurofisiologista não é viável. Minha dúvida é: você acredita que a interpretação básica do traçado deveria fazer parte da formação do intensivista? Uma Ah, vez eu acredito. hoje a Eu, interpretação de alças do ventilador, gasometria, eletrocardiograma é uma obrigação de todo intensivista. eu O acho. eletrocardiograma, você acha que deveria... Olha, Rogério, eu acho que existem, talvez perguntar para o neurofisiologista clínico puro, talvez ele diga que não, mas assim, a minha impressão é que sim, em termos de capacidade, por exemplo, quais são os critérios para síndrome de Brugada? Eu não sei dizer agora, né? Entendeu? Acho que é mais difícil do que eletrocefalograma para mim. Então, assim, e olha que eu gosto de cardiointensivismo também, né? Faço geral, mas assim, então eu acho que sim, então, eu acho que a gente tem que romper barreiras, né? Eu acho que o paciente ele está acima de tudo, sabe? E a gente tem que ter empatia, né? A gente tem que fazer o melhor para o nosso paciente como se fosse a gente ali, o nosso familiar ali, né? E isso eu acho que impulsiona o ser humano a fazer coisas que imagina, o eletro não é uma coisa fora do que o intensivo faz, muitas coisas muito mais complexas, né? A gente precisa trazer essa aproximação. Aqui foi uma aula muito rápida, talvez fique estranho em muitos contextos, mas assim, acho que sim, é possível. Acho que é possível, por exemplo, fazer um treinamento básico em EG quantitativo, que tem uma sensibilidade razoável. Ah, o exercício saber padrões básicos até para comparar esse EG quantitativo e sim, no momento em que ele tiver o acesso ao neurofisiologista, ele confirmar esse padrão. Mas realmente acho que é bem possível. E, Rogério, não há outra saída, tá? Para a gente melhorar o prognóstico. Porque com esse Ah, sistema, a não ser que a gente tenha um neurofisiologista 24 horas do nosso lado. Então, se a gente tiver essa oportunidade, aí não tem dúvida. Mas acho que na vida perfeito. real, se a gente não capacitar o intensivista, nós não vamos mudar o prognóstico. Se a gente esperar 6 horas para tratar o paciente, já era. Os estudos estão mostrando isso, né? Lembra aquele Perfeito. estudo do tempo até o EEG? Isso tem relação com o prognóstico, né? Valeu, Marcão. Muito obrigado, viu? Agora, eu já li as perguntas aí. Rosa, você quer fazer uma colocação, Rosa? E, por último, a Juliana. Por favor, Rosa. Bom, boa noite a todos. Marcos, realmente foi muito interessante, muito bonita a tua apresentação. Eu, assim como o Rogério, me surpreendi, mas me surpreendi favoravelmente. Ah, que bom. Revi muitas coisas, aprendi outras. Eu não tenho só, não é que eu não tenho um neurofisiologista, eu não tenho um eletroencefalo dentro da UTI, né? O meu colega, e acho que eu posso dizer amigo Pedro Curtis, diz que a gente precisa fazer eletro prolongado. E diz que há 10 anos perguntam para ele como é que faz sem fazer eletro prolongado. Ele diz: não faz. Quando eu digo isso para os meus residentes, quase todos choram, né? Então, eu acho que, claro que tem que aprender eletroencefalo, né? Por que que dentro da UTI tem um eletrocardiograma e não tem um eletroencefalograma, né? Eu vi essas novas propostas de eletros
com menos canais, etc. e tal. A mim, me pareceu muito interessante, porque uma das coisas que não é um fator, talvez seja um fator até meio complicante, né? É a história de você botar todas essas coisinhas, esses eletrodos, e só a técnica sabedora disso. Eu não estou exagerando um pouco, mas isso também Não, mas não deixa de ser uma barreira, mas é plenamente resolvível. Eu acho que tem que aprender, já passou da hora da gente fazer esse tipo de treinamento e mais firme. A importância realmente da gente ter esse aparelho, da gente fazer qualquer coisa dentro dos nossos comitês, boards e cursos da MIB, os doutores que me ouvem aqui, e as doutoras, claro, e para a gente realmente fazer isso. Também muito interessante a história da ketamina. Eu não demonizo o midazolam, mas a ketamina que foi resgatada, né, já se conhecia, mas cada vez aparece mais uma coisa boa da ketamina, né? Agora é uma dessas. Sem dúvida nenhuma, não entubar um doente, a gente tem que entubar, mas não entubar é uma boa pedida, né, em essas situações. E tem mais, né? Porque você realmente, quando você usa esses sedativos, principalmente o midazolam, você mantém, mesmo que você depois suspenda o sedativo, você demora para tirar o tubo, porque o sedativo roda, todos nós sabemos disso. Então eu queria terminar, eu realmente a minha prática é minha UTI é uma UTI geral, a gente tem muito doente neurocrítico, ainda bem, porque a gente está conseguindo receber os doentes pós-operatórios. Acho que a gente deve evoluir para os modelos mais modernos, mas realmente a gente precisa fazer esse treinamento, né? Esse treinamento básico, e acho que você... e outra coisa, só para terminar, o prognóstico. E a importância, eu acho que para mim essa a melhor mensagem. A precocidade do elétron fazendo esse divisor na história de você lidar com o prognóstico desse tipo de doente. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Falcão, pelo convite, pela Obrigado, oportunidade Rosa. de estar junto com tanta fera aqui. Ô, Rosa, muito obrigado aí pelo comentário, viu? Eu concordo com você plenamente. Eu acho que agora a gente tem cada vez mais, né, Pedro, tem crescido o nível de estudos aí mostrando esse caminho do prognóstico, da importância, né? O aparelho de eletro, talvez, em termos financeiros, um bom eletro brasileiro, não vou falar o valor, mas não esteja entre os aparelhos mais caros que tem na nossa UTI, né? Então, acho que é função nossa, do neurofisiologista, intensivista, começar a Sim, levar essa informação para cima, sim, né? sim, Porque isso é importantíssimo para o paciente. Como eu disse, a empatia é o que move, né? sim, Teoricamente, deveríamos mover. Mas existe uma relação de custo-efetividade já aparecendo na sim. literatura, que é óbvia. Diminuição de tempo de UTI, diminuição de antibiótico de largo espectro, não é? Terapia de reposição renal. Então, assim, existe uma série de efeitos secundários positivos, que não é a curto, a médio prazo, diminuição do risco de home care, né, de cobertura domiciliar, de atendimento de paciente sequelado. Então, assim, não é muito fácil, não é muito difícil da gente colocar, fazer uma conta aí e mostrar, né? Agora, eu tive uma sorte muito grande. Nós temos 3 aparelhos de eletroencefalograma e temos NIRS há 4 anos lá, aqui em Araçatuba, né? E no São Luís também, né? Tem eletro desde o começo, o NIRS também desde o começo, né, professor? Mas tive talvez sorte e também empatia aí dos colegas, da direção, para trabalhar Às só. vezes é a exceção, né, Marcos? Você, em alguns serviços, não sei, serviços específicos, claro que terão, mas a grande maioria das UTIs, que não é UTI específica de doentes neurocríticos, não tem. E essa é uma É, questão, tem que ter. Tem que ter. Agora, a gente tem que e não é saber, porque investimento alto, Rosa. não, é porque se a gente não souber, o gestor não vai. Tá bom, Rosa, eu vou Isso, te dar isso. e aí?
né? É Quem isso vai mesmo. ler? Ah, eu vou botar, a técnica vai lá montar, e quem vai ler? Quem é o plantonista? Qual é o diarista? É isso. Tem que fazer, Ó, fazer tem uma coisa. uma Marcão, pós-graduação só disso. mas vamos chegar lá, né, Marcão? Mas Vamos vamos sim, chegar. professor. Agora eu vou convidar a Juliana. Juliana, por favor, e depois não esqueci do convite, né, Juliana? Vamos lá. Pessoal, boa noite. Muito obrigada pelo convite, doutor Facão. Muito obrigada, Marcos. Excelente aula, muito bacana. Aprendi bastante Bom, aí. Juliana, Foi ótimo agradeço, assistir viu? essa aula sua Carinho. hoje. Eu sempre brinco que a gente acaba não tendo esse neurofisiologista, mas se você olha o EG, começou a olhar, achar eletrocardiograma nesse EG, peça ajuda, sabe? Alguma coisa aí. Olhou Mas para o EG, viu o eletrocardiograma, não é para ser isso. é isso Então, no aí. Glasgow 15 consegue perceber esses eletrocardiogramas aí. Eu acho muito bacana quando vocês trazem aí a ideia do NIRS. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer Doppler num paciente em estado de mal, é um hiperfluxo, né? Então, muitas vezes o que eu vejo é uma hiperemia monstra naquele paciente que está convulsionando, para você observar o quanto fluxo e perfusão são coisas que talvez sejam distintas. Não sei se vocês já tiveram esse exemplo, mas assim, hiperemia absurda, né? Você fala assim, o paciente extremamente hiperemiado, muito possivelmente naquele momento não tem autorregulação mesmo, a autorregulação desse doente está bem comprometida. Incorporar o NIRS é um desafio no neurointensivismo, a nível de estudo é muito bacana, mas assim, é uma ferramenta que conhecer as limitações, ela vai ajudar muito a gente não cair em armadilha, né? Hoje a gente tem um arsenal aí, a gente consegue hoje fazer uma terapia intensiva extremamente costurada e personalizada para cada doente, isso é muito legal. Mas toda vez que a gente pega um dispositivo novo, que a gente pega uma ferramenta nova, o mais bacana é achar as limitações. Cadê as armadilhas? Quais são as armadilhas do Doppler? E tem bastante. Quais são as armadilhas do NIRS? Tem bastante. Do Brain for Care, agora que a gente está usando, tem bastante armadilha também. Então, conhecer essas armadilhas, eu acho ela é essencial para a gente costurar mesmo e não cair aí nessas pegadinhas, assim. E o NIRS, ele tem algumas, né? E aí eu acho que no neurointensivismo, talvez aí no grupo de paciente de trauma, que é a minha maior experiência, onde eu tive a oportunidade de usar muito e eu consigo olhar, assim, com bastante cautela o NIRS em paciente com TCE, sabe? Muito artefato, principalmente naqueles pacientes que têm hematoma extracraniano, aí é muito artefato mesmo, né? Então, acho que um olhar peculiar, bem cuidadoso aí do NIRS. E aí, diante, né, dessa ideia da gente não ter o neurofisiologista nem sempre 24 horas, eu queria fazer uma pergunta depois desses meus comentários breves. Qual é o seu olhar, assim, quando vem aquele laudo sem atividades equitais, com atividade interictais em pacientes críticos, assim, né? Então, a gente recebe esse laudo e qual é o seu olhar aí sobre ele? E que é extremamente angustiante. Você está diante de um doente grave, pós-HSA, pós-TCE, e aí você recebe um laudo. Não tem É, atividade ictal e tem atividade interictal. Qual é a sua interpretação assim, isso. para nós intensivistas? Juliana, eu agradeço também, viu, o comentário, concordo plenamente. Isso é uma coisa que a gente tem que, né, estudar muito, mas na prática, aí, com 4 anos, eu vejo que ele tem muitas vantagens, uma correlação clínica muito interessante, mas eu concordo com você, tem as suas limitações. No laudo, eu acho que essa é uma grande questão, acho que é o primeiro passo, né? É a gente entender a nomenclatura do EG, que nem a nomenclatura a gente entende. Na verdade, nem a nomenclatura do EG, é conceitos básicos. Toda crise epiléptica é convulsiva? Toda crise, você entende? Uhum. O que é epilepsia? Né? O paciente que tem uma convulsão na fase aguda, ele tem epilepsia? Então, são conceitos básicos. A epilepsia é uma tendência de crises recorrentes não provocadas, né? Então, uma crise sintomática aguda, ela aumenta a epilepsia. Então, acho que é bem interessante isso. Eu acho que a gente precisa trazer mais a epileptologia para dentro da UTI, uma coisa básica. E nesse rol aí de coisas, também a interpretação do elétrico, né? Então, a gente tem um espectro, né? Então, quando não tem nenhuma normalidade epilética, fica tranquilo, né? Quando tem crises eletrográficas bem definidas, ele vai colocar no laudo que tem crise, tem status ou tem uma epileptogênese ativa. Agora, quando tem essas descargas, aí você vai ter que analisar
Se for uma descarga isolada, não periódica, você interpreta como paciente de risco de crise. Por exemplo, se pegar o tio Helps to Be, vai ser um tio Helps to Be de 1, um baixo risco de crise em 72 horas. Pelo que o pessoal coloca, teríamos que, então, seria monitorizar mais 12 horas. Negativo, a gente suspenderia. Agora, o grande problema é quando vem descargas periódicas, né? Então, se for descargas periódicas lateralizadas, a gente tem mais risco de estar diante de crise do que nas generalizadas. Porque, a gente pode ter um padrão periódico generalizado compatível só com cefalopatia grave, aí começa algumas nuances, né? Mas se ela é lateralizada, você já pensa numa epileptogênese maior. Se for uma frequência alta, né, maior que 1 Hz, 1,5 para cima, opa, já está entrando no que a gente chama de contínua ictal interictal. E aí eu vou ter que avaliar. Não tenho NIRS, não tenho um PET para fazer, né? Clinicamente, né? Eu vou ter que fazer o teste terapêutico e ver se esse paciente sai ou não, né? E aí, porque você pode ter atividade periódica só marcador de lesão estrutural, você entendeu? Tá? Mas cada vez mais, você viu aquele estudo, a gente Sim, tem visto desculpa te que atrapalhar. E os eletrodos também, né? Então, há alguns pacientes com DVE, alguns pacientes com cranioplastia. Isso é uma das coisas que eles trazem muito para mim, entendeu? Juliana, tô vendo aqui interictal, mas não é crise. E o paciente gravíssimo, às vezes fazendo é, mioclonias também. E se cheio de tem pós-operatório. eu acho que se for periódico, tiver mioclonia ou algum fenômeno clínico sutil, a gente tem que avaliar se tem correlação eletroclínica. Então, por exemplo, eu tenho uma mioclonia, né? E aí, durante a mioclonia, eu tenho uma associação com a descarga. Mesmo que essa descarga seja de baixa frequência, é crise, tá? Então, a clínica ela é soberana nesse sentido, eu chamo de status eletroclínico. Então, mesmo que seja uma mioclonia de meio Hz, eu tenho um caso muito interessante pós-operatório de valvulopatia. E a paciente faz uma mioclonia no cervical, né? Contração de esternocleido. Ela fez uma hipóxia na septo, e aí ela está acordada fazendo. E a gente vê a descarga exatamente correlacionada. A descarga de baixa frequência, mas ela sempre tem. Então, essa é uma outra, que eu não consegui né, trazer minúcias. Mas eu acho que assim, existem os extremos que vão sair normal ou em crise, a leptogênese ativa. Quando tem padrão periódico, alta frequência eu trato como, baixa frequência eu posso tratar também, não é errado tratar, mas se tiver correlação com clínica, independente da frequência. Mas a mioclonia tem que estar temporalmente relacionada ao fenômeno, né? Tá? Eu acho que é importante isso. Não são conceitos difíceis, mas e são bem importantes aí para poder direcionar, sim, né, o intensivista. Obrigado, Marcos. Só uma pergunta ainda do Valdemar, depois eu passo para o Pedro. Ele está perguntando qual é a dose que você usa de ketamina. Olha, geralmente eu já uso de 1 a 5 miligramas quilo-hora, sabe? Tá? Uma dose anestésica mesmo da ketamina. Vou titulando, né? Vou titulando, um efeito rápido, né? E realmente é bem interessante assim a resposta e a segurança, né? Tem estudos agora com marcadores de receptor de glutamato, né? Foi mostrado, inclusive, nesse congresso da Liga Internacional, mostrando a relação com a excitotoxicidade glutamatérgica com a atrofia cerebral, né? Então, uma das avaliações que vão ser feitas nesse estudo de estado de mal com ketamina como primeiro anestésico é avaliar o padrão de progressão da atrofia cerebral que a gente tem tipicamente no status, né? Então, uma das hipóteses é que ela possa bloquear também essas alterações estruturais. Eu acho que é uma medicação que tem tudo para cada vez mais ganhar espaço, viu? Maravilha. Pedro, tua mão está levantando? Bem rápido, só complementando a pergunta da Ju, uma coisa que a gente mudou nos últimos anos nos nossos laudos e que eu acho que melhorou muito a- essa interpretabilidade dos resultados. Primeiro, eu acho que é fundamental quem está lendo o eletro remoto, se não fizer parte da equipe do hospital, ele tem que ter contato em tempo real, enquanto o exame está sendo feito, com quem pediu. Alguém perguntou aqui no chat quais são as informações. É importante você saber se o paciente está entubado ou não, com sedação ou não, com antipilético ou não. Mas a gente acrescentou nos laudos sempre de adultos o score,
de risco, que é o 2-HELPS 2B, e a gente, além disso, coloca, eventualmente, sugestões de manejo. Por isso que é importante você saber o que está acontecendo com o paciente. Então, às vezes, quando a gente coloca que o paciente está em contínuo ictal e interictal, ou quando o paciente tem uma atividade de alto risco pelo 2-HELPS 2B, a gente coloca, sugiro otimizar fármacos anticrise, por exemplo. Ou então, se a gente sabe que o paciente está entubado e sedado, sugiro otimizar a dose sedativa para suprimir a atividade descrita, por exemplo. Eu acho que é importante esse tipo de posicionamento. Quando você está fazendo o eletro e você faz parte da equipe, é muito simples, né? Você conhece o doente, você faz a tradução para a equipe não especialista. Mas você pode pedir para quem está lendo o exame, tentar fazer esse posicionamento. Ajuda muito, eu acho. Perfeito. Maravilha, pessoal. O Pedro ou a Ju, eu queria que vocês falassem do curso pré-congresso do CBMI, depois a gente vai encerrar esse excelente momento, essa reunião nossa. Quer falar, Ju, Fala, Pedro? Ju. Acho que você tem que falar, Pedro, você é coordenador. Eu só recebi o convite aí. Acho que vai ser um dia muito, muito legal. Estaremos com a Carla e com o Bruno e o Pedro, e a gente vai falar de assuntos que a gente gosta muito e que é o nosso dia a dia. Então fica muito mais legal e muito mais divertido quando convidam a gente para falar de coisas que a gente vive, né? Ficaria muito chato se a gente fosse falar de coisas que a gente não está no dia a dia. Então, eu espero que seja um dia muito bacana, muito proveitoso, e a gente vai falar das monitorizações não invasivas na UTI. Então, falaremos de todas elas: Doppler, NIRS. Isso. Vai ser dia 5 de novembro, né, na véspera do início do congresso. Como a Ju falou, a gente vai ter ela, a Carla, o Bruno e eu falando sobre esses diversos métodos e sobre a integração deles, como é que a gente usa essa integração na prática. Então, quem tem interesse nesse assunto está super convidado, espero que seja bem bacana. Obrigado, Pedro. Bom, pessoal, foi excelente. A gente esticou um pouquinho porque a Gislane falou que ela é culpada dessa história aí. Falei, Falcão, 1h30, mas se o assunto estiver em curso, não precisa parar. Então, agradeço aí a organização Foi da aí que ela MIP. errou, né? Deixou você falar. Foi aí que ela Não, mas errou. fantástico, fantástico. Aí, todos vocês aí, perfeito. Eu fiz agora uma foto aí de todo mundo junto. Muito obrigado, excelente. Marcão, excelente, muito obrigado Agradeço, pela professor, pelo convite. palestra, apresentação. Obrigado a Então, tá todos bom, aí. pessoal. Boa noite, um abraço para todos. Boa noite, Boa obrigada. Boa noite noite. a todos. Um Boa abraço. noite. Tchau, tchau. Fique com Deus.